Continuação do entendimento das operações de um explicar sem reformular e um explicar com reformular na linguagem, isto é, o próprio pensamento em duas configurações diferentes, no trabalho de Maturana, usando o pensamento de Michel Foucault. Exemplos de modelos existentes com esses paradigmas e respectivas características de características. Escolhemos somente 3 pares de modelos e trata-se de exemplos de modelos muito usados atualmente, mas há ainda muitos outros exemplos para cada uma dessas duas famílias. Antes, porém, de apresentar os eventos, vamos rever o funcionamento dos paradigmas de cada lado. Inicialmente no lado esquerdo da figura, o modelo todo se desenvolve no domínio do discurso e da representação. Temos um sistema relativo de anterioridade ou simultaneidade das coisas entre si, um sistema com características dadas pelo seu elemento central, processo, um verbo. Por favor, veja a conceituação feita por Michel Foucault sobre os verbos em dois modelos, um verbo no lado esquerdo da figura e um outro verbo em que consiste a forma de produção ou reformular no lado direito da figura. Então, esse sistema relativo de anterioridade e simultaneidade das coisas entre si funciona com um pacote definido por propriedades não originais e não constitutivas das coisas, é o elemento que agrupa o pacote e são as chamadas aparências referidas por Maturana. Com essa representação A, as aparências, e com uma pesquisa feita com base nas aparências em uma ordem arbitrariamente escolhida, selecionando uma das categorias dessa ordem arbitrária, temos a representação B. A representação R é uma composição da representação A com a representação B, que definida R, composta R, temos condições agora de configurar processo com ações que pertencem à categoria selecionada na ordem arbitrária. Chegamos até aqui à formulação da operação que resulta na composição de R no lado esquerdo da figura. O tempo, no lado esquerdo da figura, é um tempo também relativo, no sentido em que, selecionada uma inserção calendário do evento I, que agora será o evento que vai instanciar a representação R já anteriormente formulada no ambiente, podemos calcular com propriedades da representação, as propriedades aparentes, a inserção calendário do evento F. E, inversamente, com a inserção calendário do evento F, definida em um lugar qualquer do calendário, com as propriedades existentes da representação R, no ponto 4, podemos calcular de volta a inserção calendário do evento I. Este é um tempo relativo, um tempo calendário, o intervalo de tempo entre os eventos I e F que assinalam o instanciamento da representação R. A ideia relevante no lado esquerdo da figura é o fluxo
de coisas de e para o volume que encerra processo, um espaço tridimensional orientado chamado volume de controle. Esse tipo de sistema tem como características aquelas assinaladas por Michel Foucault como o tipo de pensamento de antes de 1775 a 1825. Antes de 1775, o pensamento clássico. Estamos nos referindo ao livro As Palavras e as Coisas, uma arqueologia das ciências humanas. O referencial é a ordem pela ordem. Os princípios organizadores são caráter e similitude, como vimos, o caráter das aparências e a similitude obtida entre essas aparências e uma das categorias da ordem arbitrária. E os métodos para encontrar essa categoria na ordem arbitrária são identidade e semelhança. Vamos ver agora do lado direito da figura. O modelo se desenvolve inteiramente em dois domínios. Agora, em vez de um domínio só, temos o domínio do pensamento e da língua e o domínio do discurso e da representação. Maturana, bem no início do seu trabalho, identificava uma arquitetura para a representação criada supostamente no lado esquerdo, e com reformular ainda mais evidente isso. Ele imaginava um bloco no interior das operações de explicar com reformular, no qual a explicação desenvolveria o necessário para definir, para obter, para delinear mesmo, o operar vislumbrado para a empiricidade objeto. E um outro bloco, no qual Maturana colocava as questões do explicar relacionadas à obtenção de suporte na experiência. Ele via o resultado desse explicar com reformular como uma representação com dois domínios. Um domínio vermelho correspondente ao bloco do operar e um domínio amarelo referente ao bloco do suporte ao operar. Esses dois blocos, definidos por Maturana, imaginados por Maturana, como podemos ver em outra animação desta série, corresponde perfeitamente bem à separação feita por Ricardo. Sobre Ricardo, Foucault diz o seguinte, no livro As Palavras e as Coisas, uma arqueologia das ciências humanas, capítulo 8, Trabalho, Vida e Linguagem, tópico 2, Ricardo, especificamente sobre essa separação imaginada por Maturana. É aí que a análise de Ricardo encontra seu lugar e a razão de sua importância decisiva. Ela não é a primeira a organizar um lugar importante para o trabalho no jogo da economia, mas faz explodir a unidade da noção e distingue pela primeira vez essa força, esse esforço, esse tempo do operário que se compram e se vendem, que é análogo ao suporte ao operar, no domínio amarelo da ilustração na figura acima, e no call-out, as palavras de Maturana, o autor da figura original, bem no início de seu trabalho. E essa atividade que está na origem do valor das coisas, análoga ao operar, no domínio vermelho, da representação da figura acima. No call-out, palavras de Maturana, o autor da figura original, bem no início de seu trabalho. No paradigma cujo funcionamento estamos explicando, vamos colocar os elementos de imagem, ou as entidades, todas participantes da estrutura do sistema operacional, no lado direito da figura. Por essa razão,
vamos utilizar o observador e vamos utilizar o próprio reformular e a empiricidade objeto da operação. Razão pela qual vamos eliminar do topo da figura, no retângulo em que está observador e observar, e a lista de 3 itens, porque esses itens estarão inclusos na estrutura operacional do sistema. Então, o observador vislumbra um operar para uma empiricidade objeto qualquer, por exemplo, no caso de Maturana, o ser vivo. Como ele conhece profundamente o repositório de proposições explicativas formuladas de acordo com as regras da língua existentes no domínio de trabalho e no ambiente em que a operação está se desenvolvendo, ele faz uma consulta a esse repositório para saber se o operar que ele está vislumbrando já encontra suporte ou não na experiência nesse repositório explicativo da experiência. E suponhamos que nesse caso não encontre. Quer dizer, o operar vislumbrado para a empiricidade objeto ainda não encontra suporte na experiência no repositório existente. Então, o observador só tem uma alternativa nesse caso. Ele tem que desencadear uma operação que vai percorrer o caminho da construção da representação entre os pontos 3 e 4 e vai necessitar para isso da estrutura anteriormente apresentada para esse paradigma. Essa estrutura vai incluir principalmente um predicado do sujeito composto de um atributo, como todos os predicados, representado por um objeto análogo ao que o observador vislumbrou na sua visão do operar. Esse objeto no ponto 3 é um objeto análogo àquele da visão, só que factível mais, ou pelo menos mais representável, ao contrário do objeto da visão, que não tinha representação. Esse objeto é mais representável nesse ambiente e nesse domínio. Esse objeto é desenvolvido por uma relação de analogia, como mostramos. Além desse atributo no predicado do sujeito, temos também um verbo que no dizer de Maturana era o reformular, e aqui colocamos o forma de produção, tal como no princípio de trabalho de Ricardo, de 1817. O sujeito dessa operação e o predicado do sujeito que acabamos de ver formulado configuram uma proposição. E neste caso, como os elementos de suporte ao operar ainda não existem, porque acabamos de ver que não existe suporte ao operar vislumbrado no repositório, então os elementos de suporte não existem. E essa proposição, que está formulada na figura, é uma proposição meramente enunciativa. O desenrolar da operação de construção da representação, no caminho da construção da representação, tomará a seu cargo exatamente obter os elementos de suporte na experiência para a forma de produção que darão suporte ao operar vislumbrado para a empiricidade objeto.
transformando então essa proposição em uma proposição não só enunciativa, mas explicativa. Quando isso acontecer, pelo sucesso da operação no ponto 4, então a operação, após um acordo entre o observador e os intervenientes em rede, o ouvinte e outros, aceitando a representação desenvolvida como boa para representar o operar vislumbrado para essa empiricidade objeto, essa empiricidade objeto vai abandonar o domínio o lugar do nascimento do que é empírico e vai ganhar o domínio do discurso e da representação, de onde ela vai poder ser incluída, acrescida, adicionada ao repositório de proposições explicativas formuladas na linguagem. E o estado desse repositório vai ser alterado. Antes ele não conseguia dar suporte à experiência ao operar vislumbrado, e agora ele vai sim poder dar suporte ao operar vislumbrado, o que faz com que a proposição se transforme em explicativa. A proposição agora é explicativa. Isso, obra e arte da operação de construção da representação no interior do lugar de nascimento do que é empírico, alterando o estado em que se encontra o repositório. Mas pode acontecer, e agora para essa empiricidade objeto com certeza já acontece, que se feita novamente a consulta ao repositório para o mesmo operar, a resposta agora vai ser positiva e vai haver a existência de suporte ao operar no repositório e vai ser constatada também a existência dos elementos de suporte ao operar. Nessa situação, não faz mais sentido percorrer o caminho da construção da representação, porque ela pode ser simplesmente recuperada do repositório, e poderemos então desencadear a operação no circuito onde ocorrem as trocas, não mais no lugar de nascimento do que é empírico, e não mais no caminho da construção da representação, mas o caminho do instanciamento da operação recuperada do repositório. Então, como mostrado em outra animação, no lado direito da figura temos duas etapas marcantes, né? A primeira etapa é a etapa da construção da representação, em que a proposição é enunciativa, passa depois a explicativa e fora do lugar de nascimento do que é empírico e dentro do caminho onde ocorrem as trocas, o circuito onde ocorrem as trocas, no caminho do instanciamento da representação, temos o instanciamento da representação recuperada do repositório na forma de uma proposição instanciativa. Então, voltando aos exemplos prometidos,
Para o lado esquerdo, inicialmente, vejamos, para início, as características do pensamento no lado esquerdo da figura. Como vimos, o referencial é uma ordem arbitrária. Os princípios organizadores são caráter e similitude. E os métodos do pensamento são identidade e semelhança. O modelo famoso, antológico, de Elwood S. Buffa, o modelo para operações de produção, chamado no livro Administração de Produção de modelo descritivo da produção, é um modelo essencialmente consistente com esse sistema apresentado no lado esquerdo da figura. Um sistema relativo de anterioridade ou simultaneidade das coisas entre si, chamado de estrutura input-output. E para modelos com esse estilo de formulação, para as organizações, podemos mostrar o modelo intitulado Organização Empresarial Típica, adaptado do trabalho Modelos para a Produção de Modelos, uma contribuição à análise da gênese, lógica e difusão do modelo japonês, de Mauro Zilbovici, no qual podemos ver que há diferentes ordens, como diz Foucault, ordens ligeiramente diferentes em cada área dessa organização. Se olharmos de perto essa organização, veremos que em cada área o modelo é ligeiramente diferente. Ainda para o lado esquerdo da figura, temos outros modelos importantes, antológicos também, muito usados. O modelo de operação, o modelo para operações contábeis financeiras, débito e crédito. E o modelo para uma organização do ponto de vista contábil financeiro. O modelo do ativo, passivo, resultado para a organização. Para o lado direito da figura, vejamos inicialmente as características desses modelos. O referencial é a utopia, como vimos do funcionamento do paradigma proposto. O operar, vislumbrado pelo observador, é utópico porque é indizível na linguagem, é um pensamento não articulado, etc. Um limite de estratégia, é uma porção de nomes existentes para essa ideia. Os princípios organizadores são a analogia estabelecida entre a visão, o operar e um objeto análogo possível de ser representado nesse domínio e nesse ambiente. E ainda a sucessão. Nenhuma representação em termos de realidade consegue ser representada ou ter a sua representação construída com um objeto análogo único. São sempre necessários uma sucessão de analogias para que a representação possa obter suporte na experiência. Então, os princípios organizadores são analogia e sucessão, e os métodos, como podemos ver da representação abaixo, o retângulo azul, são análise e síntese.
Então, com essas características temos o modelo do Kanban. Esse modelo foi encontramos esse modelo num artigo com o título A Comparison of Kanban and MRP Concepts for the Control of Repetitive Manufacturing System, do James W. Rice, da Western Kentucky University, e do Takeo Yoshikawa, da Yokohama National University. Então, colocamos no cabeçalho desse modelo descritivo da produção, é um modelo de operações, esse aqui, o esqueleto da proposição que acabamos de ver no modelo do lado direito. E vamos procurar relacionar termo a termo. Então, a empiricidade objeto, isto é, o atributo do predicado do sujeito, no lado direito da figura, está em cada uma das áreas dessa região de produção aqui. Temos o elemento fabricação do X, fabricação do Y e fabricação do dado. O verbo do predicado está assinalado em cada área das figuras entre os dois pontos extremos. O elemento X ainda não fabricado, o elemento X já fabricado. Não fabricado, já fabricado. Todas as áreas, o intervalo entre esses dois estados está assinalado. O sujeito está presente em cada uma dessas áreas, como o responsável pela produção de cada um dos elementos nessa área de produção. Como modelo de organização para esse tipo de modelos com essa estrutura conceitual, podemos mostrar a figura 7.1 do mapa de atividades semicondutores da Texas Instruments, onde podemos ver sem dificuldade que cada retângulo desses pode ser imaginado exatamente dessa forma, como o modelo do Kanban, e com isso a ele pode ser aplicado o padrão da proposição que caracteriza o lado direito da figura. Isso mostra que no modelo do Kanban temos uma única ordem que pode ser aplicada a qualquer área na produção e também a qualquer área na organização em que se congrega os recursos de produção. Como já vimos o mapa da reengenharia. Modelos tão diferentes como esses mostrados nesses exemplos, todos muito usados hoje em dia, com e sem espaço para o homem, com e sem espaço para o objeto, considerado a partir de suas propriedades originais constitutivas, mais as características do critério comparativo aplicado a cada lado, sugerem alterações muito profundas em todo o espaço do saber.